Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Maravilhoso, abençoado dia para todos que despertaram, para aqueles que ainda irão despertar. E oração e súplicas a Deus para que conforte, ajude aquelas famílias enlutadas. E também pelos desempregados, pelos enfermos, pelos necessitados, pelos angustiados, por todos aqueles que estão precisando de ajuda. Que o Senhor Deus se faça presente, ajudando, resolvendo as dificuldades e os problemas de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, muitas pessoas não sabem ainda o que fazer para ser salvo. Muitas das vezes ouvem o Evangelho pregado nas ruas, nas praças, na TV, nos programas evangélicos, mas não prestam muita atenção, apenas ouvem, mas não escutam. E é preciso que nós estejamos sempre repetindo, mostrando os caminhos de como se fazer, quando se chegar ao conhecimento claro de o que é preciso para sermos salvos. Muitos acreditam em fazer sacrifícios, não é? Penitências, cumprir rituais religiosos e outras coisas do gênero poderão garantir a salvação. Mas o que a Bíblia afirma sobre isso? Quais são as exigências de Deus para que possamos ser salvos? Eu lembro-me que todo ano aparece sempre, mostrando na televisão, se não me falha a memória, em Minas, os homens saem com um chicote, subindo um monte, se chicoteando, se pagando os pecados através daquelas chicotadas nas costas. Outros sobem o morro com tijolo na cabeça, de joelho, não é? Descalço. Todos esses sacrifícios o Senhor Jesus já tomou sobre si. Nada disso se faz mais necessário fazer, porque o Senhor Deus, Ele enviou o seu Filho para que tomasse tudo isso que era feito no passado, a adoração à imagem, a invocação de espíritos imundos, caídos, não é? Que representam os mortos e que Deus mortos não é mentira. Porque os mortos, os que foram salvos, estão no paraíso com Cristo. E aqueles que não são salvos estão no Hades. A Bíblia é muito clara sobre isso. E a Bíblia é que rege todas as religiões no mundo. Portanto, acreditar em sacrifício, em penitências, em rezas, reze 3, 4, 5 vezes essa reza e você estará perdoado. E não é assim. Não é hipótese nenhuma. O que é preciso fazer para ser salvo? Esta é uma pergunta que tem sido feita por muitas pessoas. E se analisarmos bem, é uma pergunta muito inteligente e necessária, pois a nossa salvação deveria estar no centro das nossas preocupações. Porque existem dois caminhos, um largo e espaçoso que leva à perdição, é esse que oferece qualquer coisa e facilidades. Faça o que você quiser e reze 4 Ave Marias, 4 não sei o que, e daqui a pouco você está liberto, está salvo. E não é assim. Não é assim. Para que nós fôssemos salvos, para que nós sejamos salvos, houve sangue derramado. Houve um preço pago, que antes era feito através dos animais, tinha que ter um sangue. Naquela época que era sacrificado os animais, já representava o Senhor Jesus sendo sacrificado no Monte do Calvário pela humanidade. A Bíblia nos apresenta dois requisitos para a salvação. Primeiro, esse é que é o mais o arrependimento. O arrependimento.
E o mais difícil ainda é fé. Por que a fé é mais difícil do que o arrependimento? Porque é preciso confiar, acreditar piamente, cegamente. O arrependimento, né, é uma doutrina sólida das Escrituras. Jesus falou muito sobre isso, quando dizia que não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Arrependimento de quê? Do que nós fizemos antes de conhecer a Jesus, antes de nos dedicarmos a Ele. Então tem que ter um arrependimento e confessar a Ele, não ao pastor, não ao padre, não a ninguém, só a Jesus. Confessando a Jesus. Agora existem coisas que você pode pedir aconselhamento ao seu líder religioso. Esta é uma doutrina sólida das Escrituras. Jesus sempre falou no arrependimento e que nós temos que procurar ter comunhão com Ele através do arrependimento. Não é? Um dos textos, dos versículos mais claros sobre a doutrina do arrependimento está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Você procure ler na Bíblia católica, você que é católico, você que é cristão, leia na Bíblia evangélica, na Bíblia cristã, você que não é. Também, se não tiver, procure adquirir uma Bíblia cristã e você certamente encontrará o caminho estreito e espinhoso que nos leva à salvação. Existem muitos versículos que apontam para essa necessidade absoluta do arrependimento. Né? Alguns versículos bíblicos que afirmam que a doutrina é o arrependimento. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, sejam perdoados. Está em Atos, capítulo 3, versículo 19. Sem arrependimento não há salvação. Aí vem a parte mais difícil, né? Eu vim chamar os justos, mas sim, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Está em Lucas 5,32. Sem arrependimento não há salvação. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Sem arrependimento não há salvação. Só a salvação é que traz o fortalecimento da fé, porque o Espírito Santo passa a habitar na pessoa. E habitando na pessoa, ele nos dá força, nos dá clareza, nos esclarece as mentes, nos esclarece devidamente, entendendo, compreendendo, discernindo o que a expressão quer que nós exercitemos em nossas vidas. A Bíblia nos mostra que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Não há um outro nome entre o céu e a terra que possa salvar. Esta fé está expressa em crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz em nosso lugar, que ressuscitou e vive e voltará em breve para nos levar para o céu. Este é o verdadeiro Deus, é o verdadeiro Evangelho pregado pelos apóstolos, por Jesus, há 2022 anos atrás. É preciso que nós entendamos que somente Ele, entre o céu e a terra, salva. Que todas as nossas orações não é para os apóstolos, não é para a mãe de Jesus, não é para o pai de Jesus, não é para ninguém. É para o próprio Deus. Pedi, dar-se-vos-á diretamente. Não há empecilho, não há linha trancada. Só Deus pode ouvir e nos perdoar nas pessoas de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra a salvação, ela é de graça, ninguém vende a salvação. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 29, encontramos uma resposta bem direta para esta pergunta. O carcereiro pediu luz
entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha que pergunta maravilhosa e abençoada. O que posso fazer para ser salvo? Você pode agora, que ainda não sabe o que fazer para ser salvo, nós respondemos como o apóstolo respondeu para aquele carcereiro: crê somente no Senhor Jesus e será salvo. Você e a sua família serão salvos. Não é? É preciso, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e toda a sua casa. Está em João 3,16. Porque Deus, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça. Então aquele sacrifício é em vão, porque ele tomou para si. De chicotear nas costas, de subir ladeira com um tijolo na cabeça, porque fez uma casa. Foi bênçãos que Deus lhe deu sem você merecer. Não foi aquela santa, aquela coisa que você está subindo para agradecer. Você tinha que agradecer em espírito e em verdade ao verdadeiro provedor da sua vida, que lhe fez com que você conseguisse a sua casa, o seu carro, os seus desejos realizados. Fica claro então que para ser salvo basta crer em Jesus. Contudo, há muitas confusões quanto ao que é crer em Jesus, pois muitos confundem crer com acreditar. E não é isso que a Bíblia defende. Outro erro comum é imaginar que não precisamos fazer nada, pois o ato de crer nos impõe, né? Não nos impõe nenhuma responsabilidade. Este também não é o padrão bíblico para quem exerce sua fé em Cristo Jesus. É maravilhoso ser cristão, mas é preciso conhecer a palavra para não seguir erradamente e no final cair no abismo. Então, o que é crer em Jesus? Poderíamos dizer que o arrependimento mais a fé, crer, pois o crer e a fé em ação é a fé em ação vai resultar, e a fé em ação vai resultar em arrependimento e volta para Deus. A palavra grega usada no Novo Testamento para crer é pisteuo, que significa literalmente ter fé em cima ou com relação a uma pessoa, ou seja, acreditar por implicação e confiar, especialmente, meu amado irmão, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ter fé em cima, né? Ter fé em cima, na pessoa que está no céu, acreditar, confiar, dar um bem-estar espiritual, porque Cristo habita em nós. É muito importante que sejamos sinceros para conosco mesmo. O Wayne Grudem, o cristão clássico, vê a fé como conhecimento, como um assentamento e confiança em Cristo. É maravilhoso. Nós temos a certeza que, mesmo na adversidade, nós cremos que estaremos sendo conduzidos para a vitória certa. Para aqueles que desejam aprofundar mais o assunto e entender mais a fundo o significado de crer, ouvir a Cristo, creio que um dos melhores textos, dos melhores versículos, é a pregação feita à noite, não é? Uma noite de domingo na cidade de Londres, pelo famoso pregador Charles Spurgeon. O conteúdo da pregação foi uma exposição bíblica sobre o versículo de João 6,37, que diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Vem para Jesus.
Vem para Jesus, porque estes teus sacrifícios não te adiantarão de nada. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que a mim vier, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É crer, somente crer e renunciar, arrepender-se e seguir os passos de Jesus. É necessário ir a Cristo. E o que significa? Que você pode ir até Ele, por pior que imagina que você seja. A porta está aberta. Nós estamos na época da graça, onde o Senhor Jesus está de braços abertos. Está de braços abertos querendo salvá-lo. É necessário que venhamos a Ele. Você pode vir porque as suas qualidades estão dentro e abrangente na autoridade da promessa e sua absoluta certeza de que vão a Cristo, serão salvos para não morrer. Portanto, temos que ler, que aprender, conhecer, não acreditar, mas conferir. Como fazia aquele povo lá de Bereia. Os apóstolos pregavam, eles iam consultar os pergaminhos. É necessário que você conheça por si mesmo, procurando a orientação de Deus. Ele lhe dará sabedoria. É necessário, sim. E o que isso significa? Que você pode ir até Ele, por pior que você. Estou repetindo para você gravar. Você é bandido, viciado em drogas, viciado em coisas lícitas, mas diante de Deus pecaminosas, você pode se largar de tudo isso. Não morra sem ler a palavra de Deus. Não morra. Saia das trevas para a luz. Crer em Jesus não é um gesto da boca para fora. Implica em mudança, em transformação de vida, em total submissão à palavra de Deus. Só assim poderemos afirmar que cremos em Jesus e verdadeiramente seremos salvos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente. Os santos dizem amém, em nome de Jesus. Amém.